Vamos entrar no momento da palavra. Eu gostaria de convidar o apóstolo Paulo de Tarso. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas a Jesus. Amém. Shalom, que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Estou muito feliz de estar aqui na presença do nosso Deus juntos. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios. Por favor, abra lá. 1 Coríntios 11. Eu queria ler com você, versículo 28. Abra aí, por favor. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer desse pão e de beber desse cálice. Amém? Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Espírito Santo, vem sobre cada um de nós. O Senhor está em nós. Nós queremos mergulhar na tua presença, ser conduzidos pelo Senhor, que pelas palavras de Jesus nos guiaria toda a verdade, nos lembraria de tudo que Jesus nos ensinou. Senhor, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Nós nos encontramos assim. Davi disse: Senhor, me mostra os pecados que me são ocultos. Nós estamos assim na tua presença. Queremos olhar para nós mesmos, e fazendo isso, Senhor, não tem como a gente não perceber o quanto estamos longe ainda de parecer com o Senhor, de ser como Jesus. Mas uma coisa, Pai, nós temos com toda a convicção no nosso coração: o Senhor começou a fazer uma boa obra na nossa vida, e nós acreditamos, Pai, que o Senhor vai completá-la até o dia do Senhor. Então nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda a discernir os tempos que estamos vivendo e aquilo que o Senhor quer conosco na nossa vida nesse momento, no nome precioso de Jesus, amém. Queridos, no ano de 2004, a cidade de São Paulo completou 450 anos, o seu 9º jubileu. E desde o ano de 2001, essa semana, na quinta-feira, se completou 20 anos que a apóstola Valnice, o apóstolo Géser, o Arles, o Mike Shea e a apóstola Neuza, ela, não obstante não ter recebido a unção apostólica naquele dia 5 de agosto de 2001, porque ela estava debaixo de uma autoridade que não entendia a restauração apostólica e ministerial que Jesus estava fazendo na sua igreja. Então, pelo caráter dela, ela esperou um tempo mais para depois ser reconhecida. Mas naquele dia, Deus, Ele acelerou como que o processo da restauração de todas as coisas, e esse ministério de fundação, de formação da igreja começou a ser restaurado na nossa nação. E eu conto isso porque em 2004, quando São Paulo estava para completar o seu 9º jubileu, por causa da palavra de Deus em Levítico, que diz que quando se celebra o ano do jubileu do povo de Deus na terra, é um tempo de se proclamar liberdade à terra, é um tempo de reivindicarmos tudo aquilo que Deus prometeu para o seu povo, para que volte para as nossas mãos, para que haja uma restauração. E confiando na palavra de Deus, eu procurei esses irmãos. Mas curiosamente, como o aniversário de São Paulo é janeiro, 25 de janeiro, naquele ano de 2004, nenhum deles estava na cidade. Eu lembro que o apóstolo Géser disse assim: Paulo, se Deus está falando isso com você, faz você, junte alguns irmãos, ore. E no dia 25 de janeiro, às 6 horas da manhã, nós acordamos o dia no pátio do colégio, vários irmãos queridos, ministros. Eu lembro do apóstolo Léo, que estava conosco naquela manhã, o pastor Daniel Yang, da igreja missionária coreana, estava conosco, mas alguns irmãos. E nós oramos e pedimos para Jesus a educação. A cidade de São Paulo nasceu num colégio, amém? Pedimos a educação, amém, da nossa cidade, dessa nação, para Jesus Cristo. E havia ali um desafio, entendíamos nós, da igreja de Cristo,
porque nós tínhamos uma prefeita naqueles dias, naquele momento, que afrontava valores que nós consideramos como valores que são bíblicos, que são eternos, que são da palavra de Deus. Mas naquele ano era um ano de eleição, e aquela senhora pretendia reeleger-se, e parecia impossível que ela perdesse aquela eleição com a máquina na mão. Todos comigo? Mas nós tivemos a ousadia de orar e de fazer um decreto ali, que nunca mais aquela mulher se assentaria na cadeira de governo da nossa cidade. E a gente ficou de boca aberta, porque naquele ano ela perdeu a reeleição. E ela tentou várias outras vezes ser reeleita prefeita de São Paulo e não conseguiu. Ela mudou de partido, envergonhada, perdeu novamente, porque uma palavra foi liberada no momento oportuno de se declarar liberdade à terra. Gente, isso nos inspirou muito. Eu lembro que nós saímos dali com um grupo de irmãos e, fazendo um ato profético, tomamos pratos novos, colocamos sal e fomos nos rios de São Paulo. Os rios de São Paulo tão poluídos, não é? Naqueles dias, eu que vivo e o nosso ministério ali no bairro do Ipiranga, o riacho do Ipiranga que nasce, puro, ali no Horto Florestal, quando chega ali no nosso bairro, está estragado, está podre. E curiosamente, naqueles dias de 2004, ele não passava mais ali no Parque da Independência, ele estava totalmente assoreado. E nós lançamos sal sobre as águas do riacho do Ipiranga, sal sobre as águas do Rio Pinheiro, do Rio Tietê. E gente, não é que uma despoluição incrível começou? E a gente vê notícias que esse processo vai avançado, por exemplo, no Rio Pinheiros. E essas coisas que parecem loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é poder de Deus, ganham muita força no nosso coração. E nós começamos a prestar atenção naquilo que Deus, realiza através da sua palavra, quando nós cremos nela e nos posicionamos. Porque não adianta você ter um direito sem você reivindicá-lo, sem você exercê-lo. Todos comigo? A partir daí, a gente começou a prestar atenção no jubileu de algumas cidades e de algumas nações. Por exemplo, a cidade de Taboão da Serra. Olha que interessante. Lá tem um amigo nosso, o apóstolo Josué. Foi pelo menos a primeira pessoa que eu conheci que pediu para um prefeito que o prefeito consagrasse, entregasse a chave da sua cidade a Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando aquela cidade completou o seu primeiro jubileu, 50 anos, fomos lá com muitos pastores e oramos e vivemos um tempo lindo. Assim também com Mogi das Cruzes. Quando Mogi das Cruzes completou 450 anos, é uma cidade tão antiga quanto São Paulo, havia um técnico de informática que morava em Mogi das Cruzes e trabalhava em Alphaville. E eu pedi para aquele técnico de informática me ajudasse, porque tenho muitos amigos que são pastores em Mogi, para que ele fizesse uma arte no computador, para que nós pudéssemos juntar os pastores da cidade de Mogi das Cruzes para a oração, no dia que Mogi completava 450 anos. E aquele rapaz, ele fez uma arte mais ou menos assim. Ele colocou um desenho da cidade de Mogi e colocou uma figura dele mesmo. Alguém tirou uma fotografia dele em oração, ele ajoelhado com a mão levantada, e ele usou aquela imagem, e eu não sei como que é o processo, mas deixou todo em preto, ficou legal. E colocou mais uma imagem de alguém tocando chofar, voltados para a cidade de Mogi das Cruzes. Os pastores estavam reunidos lá, eu não pude estar presente, mas se reuniram e eles pediram que eu redigisse alguns decretos que já tínhamos usado, para que eles pudessem lançar decretos no nome de Jesus sobre a sua cidade. Subiram num lugar alto lá, chamado de Pico do Urubu, e começaram a orar pela cidade, fazer decretos. A igreja de Mogi, os pastores todos reunidos ali. Muito bem, passou algum tempo, esse mesmo rapaz me chamou para almoçar com ele lá em Alphaville, e com toda a indignação, porque da sua cidade nasceu o Mensalão. Ele não suportava as brincadeiras que faziam a respeito da sua cidade e dele ser morador de lá, como se ele fosse farinha do mesmo saco. E ele, revoltado, conversando comigo, perguntou o que eu achava dele se lançar na política. E eu disse: olha, se eu puder te dar um conselho, uma sugestão, eu te diria para você juntar os seus amigos, para você juntar as pessoas que você realmente confia e você compartilhar com eles
o seu coração. Porque se essas pessoas comprarem essa ideia, se elas viverem isso com você, eu acredito que Deus pode abrir portas para você. E ele fez isso, e ele se candidatou a vereador naquela cidade. E por incrível que pareça, ele, sem gastar dinheiro, porque não tinha, ele fez a primeira campanha sem papel, pelo menos da história que eu conheço. E na ideia do filho dele, ele perdeu a eleição. Ele chegou em casa de madrugada, depois da apuração, e o filho dele falou: pô papai, você perdeu, né? Ele falou: não filho, o papai ganhou. Ele falou: não papai, você perdeu, você foi o último. Ele falou: não filho, o papai foi o último eleito, mas eu fui eleito, eu ganhei. Ele foi o vereador menos votado que foi eleito naquelas eleições, amém? E esse irmão nosso começou a trabalhar. Ele tem uma característica, olha que engraçado. Político, você imagina alguém que tem uma fluência verbal, ele tem um problema de dicção, mas Deus usa quem Ele quer, e quem está disposto a ser usado para a glória dEle, amém? E esse irmão nosso começou a trabalhar com muita dedicação, e ele se candidatou à sua reeleição. Sabe o que aconteceu? Ele foi reeleito o vereador mais votado daquela cidade. E no último ano, nas eleições para a prefeitura, ele se candidatou pela primeira vez à prefeitura, e Mogi das Cruzes nunca teve segundo turno, mas pela primeira vez agora teve segundo turno. E ele, que tinha sido votado com cerca de 20 e poucos % no primeiro turno, disputava com o prefeito que candidatava-se à sua reeleição, e que teve no primeiro turno mais de 40%. Todos comigo, irmãos? Pois esse rapaz, ele virou, tirou votos do prefeito e foi eleito prefeito de Mogi das Cruzes, numa eleição absolutamente inesperada. Eu quero dizer para você que quando nós sonhamos sonhos de Deus, quando a indignação no nosso coração vem da parte do Senhor e nós nos posicionamos, Deus abre portas extraordinárias. Nessa guerra contra a Covid, um irmão nosso pôde estar na frente da sua prefeitura para defender o seu povo, para chamar os irmãos, para orarem e jejuarem pela sua cidade. Amém, amados? Sabe por quê? Porque quando nós entendemos coisas da parte de Deus e nós nos posicionamos, as portas se abrem. Amém, irmãos? Com coisas assim, fomos observando a mão de Deus, nos apontando caminhos, quando, como expliquei para vocês, tomamos posse das promessas de Deus. Estivemos juntos, não é, vários de nós aqui, quando Brasília completou 50 anos. Deus nos levou a fazer atos proféticos em tantos lugares ali importantes. Nos levou na casa de autoridade dessa nação para ali orarmos, profetizarmos ali dentro. Deus nos permitiu estar em Jerusalém em 2017, quando Jerusalém completou o seu primeiro jubileu desde a reunificação. O Senhor nos levou em 2011 no Chile. A nação chilena se juntou, eles contrataram um avião, você conhece, né? O Chile parece a espinha dorsal da América do Sul, e ungiram do norte ao sul o seu país, e oraram e alugaram um estádio de futebol, e a Igreja de Cristo se reuniu ali para orar, para jejuar, para clamar. Mas em 2016 nós tivemos uma experiência muito especial. 2016 a Argentina completava os seus 200 anos, o seu bicentenário. Quase todas as repúblicas da América do Sul têm a sua independência como que uma sequência, não é? Em 2016 a Argentina completou os seus 200 anos. E um líder na cidade de São Miguel de Tucumã, chamado José Valois, ele agora recentemente foi chamado, amém, pelo nosso Pai, às moradas eternas, amém, amados? Mas aquele homem fez um convite para que de outras nações, junto com todos os representantes da igreja argentina, representantes de todas as províncias argentinas, se reunissem naquela cidade que uma vez por ano, sempre no 9 de julho, se transforma na capital nacional da Argentina. O apóstolo Hudson, o apóstolo Francisco Nicolau e eu fomos representando o Brasil, representando o Conselho Apostólico, para estar com os nossos irmãos. Eu não sei quantos sabem, mas quando a Argentina se transformou num país independente, haviam partes do Brasil que pertenciam à Argentina, e nós fomos ali e oramos, pedindo perdão
por aquilo que nos toca, dos pactos que foram feitos na Argentina, com os falsos deuses, com os deuses da maçonaria. E Deus nos deu a oportunidade de aprender muito, estar com os irmãos que durante 8 anos trabalharam para aquele momento, acreditando nas promessas de Deus. Isso nos inspirou demais. Amém, irmãos? Em 2014, já nos aproximando, tendo um foco em 2022, quando o Brasil vai completar o seu bicentenário, começamos a juntar amigos, começamos a orar, começamos a sonhar em poder tocar outros estados da nossa nação, a Igreja de Cristo no Brasil, para as promessas que Deus tem para nós na sua palavra a respeito do jubileu. Em 2016 começamos a viajar pela nossa nação. Tínhamos um desejo no nosso coração: vamos fazer diferente? No lugar de nós queremos ir nos locais, esperando que as pessoas nos paguem coisas, nos deem ofertas, vamos nos juntar e vamos nós nos responsabilizar por essas viagens. Todos comigo, irmãos? A nossa igreja é uma igreja pequena, e os nossos relacionamentos são de pessoas simples, mas o nosso Deus tem um jeito dele de fazer as coisas, amém? E aquilo que é dele, ele cuida. Todos comigo, irmãos? E começamos a ir em cada um dos estados da nossa nação. Nós fomos em janeiro, se não me engano, de 2017, lá em Goiânia, que tantas coisas gera para a nossa nação. Lá no nosso querido apóstolo Sinomar Silveira, a pastora Adriana Pinheiro, a pastora Alda Célia, nos juntamos ali e começamos a falar daquilo que o nosso Deus tem para a nossa nação. A pastora Alda Célia, ela um pouco antes disso, em 2016, ela acordou com uma canção pronta, e ela chamou alguns amigos, todos os ministros de adoração, a pastora Ana Paula Valadão, o pastor Massal, o pastor o Fernandinho, a Fernanda Brum, o líder de adoração de todo o Brasil. Ela compartilhou essa canção e eles gravaram cada um no seu estúdio. E quando ela me ouviu pregar a respeito disso lá em Goiânia, ela disse assim: apóstolo Paulo, Deus me deu essa canção e me contou como foi, e o Senhor me falou para não tomar direitos autorais, porque Deus ia usar essa canção no Brasil. E quando ela me ouviu pregar, ela disse assim: Paulo, eu acredito que você deve usar essa canção que diz assim: reina Jesus, reina o Senhor entre nós, amém? Venha o teu reino entre nós. E com coisas assim, amados, isso começou a ganhar volume, ganhar força. E nós estamos agora às vésperas de 2022, amém? Numa expectativa grande por aquilo que Deus pode fazer conosco. Mas uma coisa foi muito certa no nosso coração sempre: se nós esperarmos por dia 7 de setembro de 2022, imaginando que com uma reunião, com algumas orações, vai acontecer o avivamento dos últimos dias, é certo que no dia 8 seremos as pessoas mais frustradas do mundo. Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos entender que não podemos reivindicar o que Deus tem para nós, da sua palavra, sem antes nos arrependermos de todos os pecados que temos cometido contra o Senhor nessa terra. Todos comigo, irmãos? E o nosso Deus, queridos, usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Eu estava numa conferência em 2005, no Bola, mas ainda na rua Turiaçu, 2005, a conferência de batalha espiritual ainda se dava ali. E eu vivi um momento muito difícil na nossa casa. Tínhamos perdido uma gestação, e no final daquele processo, eu lembro que eu entendi que eu precisava estar no final dessa conferência. E eu vim num domingo pela manhã, bem sozinho. A pastora Neuza me encontrou, falou: Paulo, você não esteve aqui? Eu expliquei para ela. E eu sei que naquela manhã, talvez alguns se lembrem, ninguém pregou. A adoração foi fluindo e de repente ninguém pregou. Eu lembro que a Ana Mendes estava ministrando, e naquele dia ela disse: hoje não vai ter pregação, nós vamos adorar. E ela dizia assim: um novo som está surgindo nessa nação. Amados, eu estava ali, como você está aqui me ouvindo hoje, e de repente eu tive uma visão. Eu não sei explicar. Em espírito eu fui sacado daquele lugar, e eu me vi no monumento do Ipiranga, na parte que olha para o sul.
Eu não sei quantos conhecem ali o nosso bairro, o Monumento do Ipiranga. Na parte de trás dele, olha para o museu. E ali é o sul. Então eu estava no topo ali do monumento. E eu tinha um punhal nas minhas mãos. E com aquele punhal, eu cortava o tendão de Aquiles de 4 seres alados que estão do lado leste e oeste. E voltava para aquela posição. E de repente eu vi a glória de Deus, que vinha do sul, ofuscava o museu. E na hora que chegava ali onde eu estava, a visão terminou e eu me vi de novo no Bola, na Turiaçu, e aquela adoração fluindo. E a palavra é: um novo som está surgindo. Um novo som está surgindo nessa nação. Amém, amados? Compartilhei com a apóstola Neuza, compartilhei com o apóstolo Arles, que é o meu pai ministerial. E o apóstolo Arles me chamou e falou: Paulo, vem cá, vamos conversar, isso daí é sério, o Brasil, né? E para encurtar a história, ele me deu todas as razões para que eu não me metesse em guerra espiritual sem ele nem beira. Porque mais ou menos ele me disse assim: Paulo, eu não aguento mais ver gente se meter a fazer guerra espiritual sem direção clara de Deus. E quando você me conta tudo isso, eu vejo que a gente está falando do Brasil. Não dá para pegar a espadinha lá e brigar com os demônios. A gente tem que esperar o momento certo. Há um momento certo para isso. Quantos têm autoridade sobre a sua vida aqui? E louvam a Deus por ter alguém que te diga não. Quantos louvam a Deus por ter alguém na sua vida que te diga não? Eu louvo a Deus porque tenho na minha vida alguém que me diz não. Amém, amados? E aí eu entrei no carro com a Carla, minha esposa, não é? E vi escrito nos olhos do apóstolo Arles: perdi o Paulo. Perdi. Porque o Paulo é apóstolo também, ele vai pegar a espadinha dele, vai xingar a mãe do principado lá, e o principado vai matar ele, vai destruir o casamento dele, vai acabar com perdi o Paulo. Eu entrei no meu carro e disse assim para Carla: Carla, graças a Deus que a gente tem alguém na nossa vida que se importa conosco e nos diz não. Eu não sei quantos são do tempo da folhinha, que você contava os dias na folhinha, mas passaram 9 meses. A apóstola Neuza me ligou e disse assim: apóstolo Paulo, vai haver um encontro com o presidente Lula lá no Palácio do Planalto, e nós queremos orar, entendendo que é uma conexão de autoridade entre o bairro de Ipiranga, onde a nação nasceu, com o Palácio do Planalto. Eu disse: apóstola Neuza, espera aí, eu vou ligar para uma pessoa, eu já te respondo. Eu liguei para o apóstolo Arles. Ele disse: Paulo, é de Deus, eu vou estar nessa reunião também, vamos orar agora é a hora. Eu falei: legal. No dia do encontro, 7 horas da manhã, se reuniu todo mundo que você possa imaginar, estava ali no Monumento do Ipiranga. O apóstolo Hudson estava, lembra disso, né, apóstolo? E naquele dia eu matei a fome, mas eu orei ali, gente, falei tudo que eu queria, aleluia, e ungimos, tocamos chofar. E o apóstolo Hudson fez um convite: gente, o que vocês acham da gente continuar essa intercessão lá em Brasília, com esse grupo que vai orar pelo presidente? Eu vou ser sincero, cara, você sai de São Paulo e pegar um avião na hora, para você sair em Brasília, cara, é caro demais e parecia impraticável. Mas nós oramos, aquele grupo ali falou: se é de Deus, vai acontecer. E todo mundo foi para o aeroporto, e todo mundo conseguiu entrar no mesmo avião. Queridos, dentro desse avião estava o pastor Silas Malafaia. Dentro desse avião estava a pastora, na época, Baby do Brasil. Dentro desse avião estava o ex-presidente Michel Temer. Está todo mundo dentro desse avião. E nós entramos tudo lá, amém? Aí chegamos lá, alguns irmãos não estavam de terno e gravata. Em Brasília você tem que estar de terno e gravata sempre, amém? Aí alguns foram para a casa do apóstolo Hudson, ele emprestou umas gravatas, lá deu tudo certo. Eu sei que nós chegamos para interceder, amém? Intercessor, quantos intercessores aqui? Vamos orar. Em São Paulo dava para orar de lá, mas Deus quis aqui e a gente veio. Chegamos no estacionamento, um cara grandão disse assim: vocês são os apóstolos? Aí nós olhamos para trás assim, procurando de medo, né? Quem que são esses apóstolos? Ele mandou a gente estacionar o carro e chegar ali na porta principal. Chegamos lá, colocaram uns adesivos e mandaram a gente subir para o 3º andar, porque íamos ter ali um encontro com o presidente da república. Muitos irmãos estavam ali. Eu lembro que eu estava com o apóstolo Nicolau e a gente cantou todos os hinos de louvor a Deus que a gente lembrava. Eu não sabia, mas a impressão que eu tinha é que nunca Deus tinha sido adorado naquele lugar de autoridade.
Naquele dia, aquele presidente pôde ouvir falar de Jesus, oramos por ele escutou palavras. Talvez, se ele tivesse ouvido o Espírito Santo através desses irmãos, muita coisa teria sido diferente. Todos comigo, irmãos? Mas uma coisa nós vimos: existe um vínculo que nos liga, um vínculo de autoridade, como que uma ponte aérea de autoridade, que precisamos discernir melhor e de uma forma mais clara. Amém, irmãos? Nesses últimos anos agora, temos buscado irmãos que possam nos ajudar nos seus estados. Nasceu um grupo chamado Núcleo de Intercessão e Desenvolvimento desse projeto, para intercessores puderem nos ajudar em todos os locais. As pessoas ainda desconfiam quando vamos no estado e falamos sobre essas coisas e dizemos que nós temos buscado pessoas que possam orar conosco. Quando dizemos que não tem nada a ver com a congregação onde eu congrego, com quem nós somos, com a cidade de São Paulo, com o bairro do Ipiranga, o que nós temos dito é que Deus quer fazer uma coisa na sua cidade, no seu estado, com o seu povo nessa nação. Não vamos para abrir ministério, para trazer visão ministerial nenhuma. Deus já tem dado a cada lugar homens e mulheres que são do Senhor e que têm autoridade nesses locais. Todos comigo, irmãos? O desejo sincero do nosso coração é que a gente poderia estar juntos nesse tempo, numa grande expectativa. O coração da gente deveria estar disparado, porque quando Deus promete coisas, quando tem um povo que acredita na promessa de Deus e se posiciona para recebê-la, o que Deus promete Ele cumpre, a parte dele Ele faz. Nós precisamos fazer a nossa. Amém, irmãos? Amém? Porém, eu leio jornais como você, vejo as notícias como você, e depois de tudo o que a gente viu acontecer na Argentina, naqueles dias todos os presidentes, os governadores das províncias argentinas, todos se reuniram, lá na mesma cidade onde a independência tinha sido proclamada. O presidente da república naqueles dias estava lá em Tucumã. O Papa, que é argentino, não veio, mas mandou um representante. E amados, numa praça pública aberta, num gramado lindo, se juntou adoradores de toda a Argentina. O irmão nosso, Marcos Brunet, um brasileiro casado com a Argentina, dirigiu a adoração na Argentina. Oh, glória! Clamando o reino de Deus sobre aquele país. Tudo bonito, tudo lindo. Mas a gente vê os jornais e se pergunta: meu Deus, por que a Argentina está tão mal assim? Por que uma crise tão terrível? Se aqueles irmãos se prepararam tanto para esse momento, oraram, e eu não sei explicar, mas eu estou preocupado, amém? Porque se Deus tem falado conosco que a sua palavra é verdade, que Ele tem promessas para nós, talvez a única coisa que possa impedir que a palavra de Deus se cumpra seja a nossa rebeldia em voltar para Ele, em rejeitarmos, como o profeta Digão pregou na noite de ontem, toda a idolatria que ainda possa haver no nosso coração. Rejeitarmos, como oramos agora há pouquinho, toda a Babilônia que ainda resiste dentro da gente. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz assim: a minha preocupação com vocês é que eu queria entregar vocês a um só marido, como uma virgem. Amados, esse papo de querer casar filha virgem é papo de pai. Todos comigo? O apóstolo Paulo se posiciona como pai daqueles irmãos em Corinto e diz que a grande preocupação dele é que, da mesma forma que Satanás enganou a Eva, nós, ou na verdade os coríntios ali agora hoje, nós possamos ser enganados da mesma forma, porque nós não conhecemos direito a palavra de Deus, nós comemos pela mão dos outros. As pessoas falam as coisas mais absurdas e a gente não passa pelo crivo da palavra, mas porque se fala em nome de Jesus, se fala num congresso, amados, a gente engole, a gente acha maravilhoso, estamos tomando na veia mais da Babilônia, e como oramos agora, queremos rejeitar toda essa maldade do nosso meio. A mãe de todas as prostituições não pode ter nada na gente, e nosso Deus fala em Apocalipse: saia do meio dela, meu povo. Nós precisamos voltar para o Senhor, nós precisamos voltar para a palavra de Deus.
O apóstolo Paulo disse assim: aquilo que eu recebi do Senhor, isso eu compartilho com vocês. Que na noite em que Jesus foi traído, ele vai falando sobre esse momento de comunhão, esse momento em que Jesus se dá para nós, na expectativa de que a aliança que fizemos com Ele seja verdadeira, e a gente se entregue para Ele. E Ele nos desafia: examine-se o homem a si mesmo, e então coma, e então beba. Examine-se e participe, examine-se e viva. Todos comigo, irmãos? Eu não fui batizado nas águas porque amava Jesus. Eu fui batizado nas águas para tomar ceia, porque na religião onde eu cresci, na religião evangélica onde eu cresci, para ser membro da igreja, você tinha que ser batizado nas águas. Todos comigo, irmãos? E nós todos, de alguma forma ou de outra, somos influenciados por essa religião e acabamos gostando disso, porque nós temos várias regras que a gente pode seguir e a gente se sente confortável, porque fazemos muitas coisas que nos faz sentir aprovados por Deus. Mas a aprovação de Deus para nós só se dá de um jeito: pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todos comigo, irmãos? E o Senhor nos chama para voltarmos para Ele. Nós precisamos sim alcançar os perdidos, amém? E precisamos começar a alcançar os perdidos que congregam conosco todos os domingos, em cada uma das nossas congregações. Todos comigo, irmãos? Pense em João Batista, que não pregava para os romanos, que não pregou para os chineses, que não pregou para os que viviam ali perto de Israel. João Batista só pregou para o povo de Deus. E João Batista não inventou uma moda, ele não inventou uma coisa nova. O João Batista era sacerdote, era filho do Zacarias. Todos comigo? Ele não inventou esse negócio do batismo. O João Batista dizia o seguinte: na nossa lei, a lei que Deus deu para o nosso povo, diz que temos que tomar banhos de purificação. Os judeus, eles entram num negócio chamado mikve. Essa palavra tem a ver com água que está num depósito na natureza, como os mares, como os rios, água corrente, água como está na natureza. Então o que eles fazem? Eles fazem alguns tanques para que colete água da chuva e essa água possa passar por ali, água corrente. Quando você um dia for a Jerusalém, os que já foram já viram, nas ruínas, perto de onde era o templo, existem ali muitas mikves que existiam para que as pessoas se purificassem, para que pudessem subir ao templo. Em outras palavras, os batismos, os banhos de purificação, era uma coisa extremamente comum para o povo de Deus. Todos comigo, irmãos? Só que o João Batista largou a religião que estava lá no templo, largou tudo aquilo que ele abominava da política que tinha. Naqueles dias tinham 2 sumos sacerdotes, aprovados por Roma, o cara e o genro dele, o Anás e o Caifás. Todos comigo? O João Batista tinha que estar no templo, mas ele larga tudo aquilo lá, ele larga a religião judaica. A religião judaica não tem nada para nós, religião nenhuma tem nada para a gente. Todos comigo, irmãos? O João Batista larga aquilo lá e vai para o deserto, vai para uma mikve natural, o Rio Jordão, e diz assim: gente, se arrependam. Ele fala para o seu povo, ele dá conselhos simples, que o soldado, não é, deve parar de condenar injustamente alguém, e deve se contentar com o seu soldo. Se você tem uma roupa a mais, dê para aquele que não tem. Se importe com o outro, cumpra a lei de Deus com amor, com simplicidade. Então, se você entende que você tem agido errado, se batize. E sabe o que aconteceu? As pessoas percebiam que elas estavam muito erradas, que elas estavam longe de Deus. Elas começaram a se batizar, demonstrando um verdadeiro arrependimento diante do Senhor. Esse arrependimento diante do Senhor chamou a presença de Deus. O batismo nas águas clama por uma manifestação do Espírito Santo. Todos comigo? Quando o povo de Israel passou pelas águas do Mar Vermelho, eles estavam sendo guiados pela nuvem da presença de Deus.
É o Senhor mesmo que nos guia ao arrependimento e a manifestação do que Ele tem para nós. Eles estavam sendo guiados para a terra prometida, assim como Deus está nos guiando hoje. Assim como João Batista chamava o povo de volta. Vocês precisam voltar para Deus, vocês se desviaram, está na hora de voltar. O Senhor nos chama hoje. Ouvimos ontem à noite essa palavra, temos ouvido essa palavra. Ontem à tarde temos ouvido essa palavra. É tempo de voltarmos. Nas orações agora ouvimos essa palavra. Temos que tirar os tampões dos ouvidos e parar de achar que está todo mundo errado, e olhar para dentro de nós pelo Espírito Santo e dizer: Deus, eu quero dar um tempo de orar por identificação pelos pecados que outros cometeram. Eu sei que isso tem o seu espaço, é importante, mas eu quero mudar. Eu quero me arrepender daquilo que eu tenho feito de errado e que tem ferido o teu coração. Deus, eu quero voltar para o Senhor. Nós precisamos voltar para Deus, cada um de nós. Queridos, um dia o João Batista estava batizando e Jesus aparece lá. Jesus não tinha pecado, mas Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, amém, irmãos? E Jesus entrou naquelas águas, e Jesus entra nas águas, e quando sai, mostra um caminho para todos nós, o caminho da morte e da ressurreição. Abandonar uma vida de verdade sem Deus, abandonar uma vida de religião e ver o que Deus quer falar conosco pela sua palavra. Deixar de comer pela mão dos outros, dizer: anátema, isso que você falou é maldito, porque isso confronta a palavra de Deus. Chega! Quantas vezes nos sentimos confrontados, mas não temos coragem de dizer: irmão, eu te amo, mas o que você está falando é uma heresia, isso está errado. O Senhor nos chama para voltar para Ele, para a gente examinar nós mesmos e ver quanto que tem de Babilônia e jogar fora, quanto que tem de idolatria e jogar fora. O Josué disse para o povo de Deus. Josué não falou para os filisteus, Josué não falou para os cananeus, para os girgazeus, para os diabeus. Ele falou para o povo de Israel: deitai fora os ídolos que está no meio de vós. Era o povo de Israel que estava cheio de idolatria. Eu acho que eu já falei isso aqui até num congresso. Uma vez a minha esposa foi pregar, eu achei muito interessante que ela falou sobre uma declaração que o Bin Laden, aquele maluco que explodiu as Torres Gêmeas, numa entrevista do Bin Laden, perguntaram para ele, de que maneira ele viu os Estados Unidos. E o Bin Laden, você imagina uma pessoa que odiava aquele sistema americano, ele deve ter procurado a palavra mais suja que ele conhecia para xingar, para ofender os americanos. Então, quando ele foi pronunciar a palavra talvez mais podre que ele tinha na boca dele para xingar, para ofender os americanos, ele disse o seguinte: os americanos são uns idólatras. Não tinha palavra mais feia para ele falar de alguém que odiava aquela nação do que essa. Queridos, se alguém está dizendo que a gente tem idolatria no nosso meio, está na hora da gente deitar os ídolos fora do nosso coração, e não tem quem possa nos ajudar nisso, senão o Espírito Santo de Deus. Deus nos ajuda, pela Tua palavra e pelo Espírito Santo, nos ajuda a voltar para o Senhor. Amados, eu não quero que o Brasil vire Venezuela, eu não quero que o Brasil, vire o que a Argentina está sofrendo hoje. Pelo contrário, eu quero que de alguma forma Deus nos dê graça para apoiar os nossos irmãos, amém? Queridos, eu acredito de verdade que existe só um libertador das Américas, Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu acredito que Deus pode nos unir com outros países, amém, aqui do nosso continente, para ver o maior avivamento de todos os tempos se romper. Eu acredito nisso, mas primeiro nós brasileiros precisamos tomar uma posição com o Senhor. O Moisés disse assim: eu coloco diante de vocês hoje a vida e a bênção, a morte e a maldição, escolham. Amados, é lindo isso, porque parece prova de vestibular, amém? Deus dá duas incógnitas, não são 5, são 2, e ainda dá uma cola, Ele sopra. Escolha, pois, a vida e viva. Se Deus coloca diante de nós hoje
Escolham, pois, a vida e vivam, ou a morte e a maldição. Mas ele ainda reafirma: escolham a vida. O que a gente deve escolher juntos? Mais alguém se arrisca aí? Mas não é com palavras que a gente escolhe a vida, é com atitudes. É de verdade com o coração quebrantado e contrito. É na verdade quando a gente se permite a dúvida, quando alguém nos confronta e a gente não se defende, e a gente não argumenta, e a gente não bate boca, mas a gente ouve aquilo e pede: Espírito Santo, me ajuda a mudar naquilo que eu preciso voltar para o Senhor. Deus tem um propósito lindo com a gente, mas a gente precisa se alinhar com o propósito de Deus. Amém, irmãos? Queridos, olha que lindo o que Deus está fazendo. Quando a gente começou a trabalhar com muitos irmãos, não é? Vendo essas coisas que eu compartilho hoje com vocês, chegamos à seguinte conclusão: nós precisamos nos arrepender. E há uma curiosidade nas datas que nós estamos agora há poucos dias de experimentar. O dia 7 de setembro desse ano agora é o início do Shemitah. Acho que todos já ouviram o profeta Digão falar sobre isso, amém? Mas olha outra coincidência impressionante. O dia 7 de setembro desse ano coincide com o primeiro dia do 7º mês da Bíblia. O nosso Deus diz assim em Êxodo no capítulo 12: o primeiro mês do ano, o mês em que eu arranquei vocês da casa do Egito, da casa da servidão, será para vocês o primeiro ano, o primeiro mês do ano, o principal dos meses. Amém, amados? Para o povo de Deus, o ano começa quando Deus diz que começa, não quando a religião e a tradição dizem que começa. Todos comigo? O nosso Deus fala na Bíblia que o ano começa no mês da Páscoa, que Deus chama de primeiro mês. É o único dos meses que Deus dá nome. Esse nome chama Aviv. Aviv quer dizer primavera. Existe um fenômeno em Israel que se chama Aviv, que é o momento que se dá quando a cevada está amarelada e quebradiça. Isso é Aviv. A primeira noite sem lua, quando esse fenômeno acontece em Israel, que a cevada está amarelada e quebradiça, ou seja, está pronto para ser colhida, se declara, se toca o shofar e se declara o primeiro mês do ano. A primeira lua cheia depois disso é Pêssar. Todos comigo, irmãos? 7 meses depois disso, no primeiro dia do 7º mês, a Bíblia diz que é o dia de um toque solene da trombeta, uma santa convocação, Mikrai Kodesh. É um dia que se tem que tocar a trombeta o dia inteiro em Israel. Esse dia anuncia que depois de 10 dias tem o Yom Kippur, o dia do povo se arrepender, do povo voltar para Deus. Amém, amados? Queridos, 4 dias depois começa Tabernáculos. E a gente lê a Bíblia em Joel e entende a profecia. Toque a trombeta em Sião. Primeiro dia do 7º mês. Proclame um santo jejum, 10º dia do 7º mês de Yom Kippur. E então as eiras se encheram de trigo, de vinho novo e de azeite. A profecia de Joel fala desse tempo que se antecipa ao governo de Cristo nessa terra. Me escuta, Jesus vai voltar e Ele vai reinar, e nós vamos reinar com Ele. Bendito e engrandecido é o nome de Jesus, porque na sua palavra Ele diz que voltará, e Ele voltará para reinar. Bendito é o nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Queridos, nesse ano de 2021, último ano antes do nosso jubileu, o dia 7 de setembro coincide com o primeiro dia do 7º mês, com Yom Teruah, que coincide com o início do Shemitah. Te proponho subir ou descer, ascender ou descer. A proposta está feita. Amém, amados? O shofar está tocando. Querido, você já deve ter escutado milhares de coisas sobre o shofar, amém? Mas não sei se você escutou essa, que o shofar é só um chifre. Ele não é místico. Todos comigo?
A palavra shofar vem de oco, porque é de um chifre de animal kasher, ou seja, que se pode comer segundo a Bíblia, e que é oco. Chifre de rinoceronte não pode ser shofar, amém? Porque não é oco. Vocês estão comigo? Mas o shofar é oco. E o shofar sozinho não faz nada. Igualzinho a gente. O shofar sozinho não produz som nenhum para indicar os caminhos para o povo de Deus. Todos comigo, irmãos? Pois o Salmo 89, versículo 15, na segunda parte, diz assim: feliz é o povo que ouve os vivas de júbilo do Senhor. Amém? Quando a gente lê isso na nossa Bíblia em português, ou alguma coisa parecida com isso, a gente fica se perguntando: o que quer dizer vivas de júbilo do Senhor? Será que é Deus gritando gol no trono? Não sei. Será que é a gente fazendo um festão aqui embaixo porque Jesus está ganhando? Não sei, é difícil entender. Todos comigo, irmãos? Você já parou para pensar como é que se traduz, por exemplo, em japonês, dor da gota serena? Como é que se traduz isso em japonês? E cabra da peste em russo, como é que se traduz cabra da peste? Você entende que são expressões muito particulares do nosso vocabulário? Queridos, o que está escrito em hebraico é ashireh, uma palavra bem traduzida como bem-aventurado, como feliz, como abençoado. Ha'am, o povo, bem-aventurado o povo. Yodé, aquele que ouve para abençoar, para obedecer. Feliz, bem-aventurado, abençoado é o povo que ouve o tu. O teruá é um som. Quando a nuvem da presença de Deus se movia, um símbolo do Espírito Santo, amém, amados? Quando se movia, tinha que se desarmar o acampamento e seguir a nuvem. Quem ficasse para trás morria. Qual era o som que se tocava quando a nuvem se movia? Tu. Feliz é o povo que ouve o tu. A bênção quando se toca shofar não é para quem toca, é para quem ouve. Bendito é o Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Assim os judeus oram, rezam, né? Quando vão tocar o shofar, que deu os seus mandamentos e nos ordenou ouvir o toque do shofar. Lishmol kol shofar, ouvir o toque do shofar. Amém, irmãos? Tu. O nosso Deus está nos chamando de volta. Feliz é o povo que ouve o nosso Deus nos chamando de volta. Nós temos nos juntado com irmãos, com pais, com anciãos, com gente madura nessa nação. Entendemos que novamente nós deveríamos apresentar nossa nação a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós temos irmãos que não pensam exatamente como a gente, mas que têm a palavra de Deus, amém? Como uma coisa mais importante das suas vidas, como nós. E nós precisamos nos comunicar com esses irmãos. Nós precisamos ver que a multiforme sabedoria de Deus nos tem que ativar a todos. E para isso, para a gente ter unidade e concordância, eu tenho que dar um passo para lá, para chegar perto do meu irmão, para que ele se sinta encorajado a dar um passo para cá, para que a gente entre em concordância, amém, irmãos? E nós temos entendido que é hora da gente de novo apresentar o nosso país ao nosso Senhor. E sabe o que a gente fez? A gente começou a ligar para os amigos, vários amigos de vários lugares do Brasil. Olha que lindo, em cada estado da nossa nação, Deus nos tem dado amigos que estão dizendo assim: olha, aqui a gente vai juntar os pastores e nós vamos ungir a nossa capital, a gente vai orar e vai entregar a nossa capital para Jesus Cristo de novo. Já fizemos isso. Quantos já fizeram isso? Quantos de nós já nos participamos disso? Mas de novo, estamos dizendo juntos, nós queremos dizer outra vez, que nós queremos voltar para Jesus, que nós queremos apresentar de novo a nossa nação para Jesus. No dia 21 de abril desse ano agora, nós tomamos uma decisão, e o amado apóstolo Joseir se responsabilizou por ungir lá Brasília, estar com os irmãos e orar e dizer: Deus, Brasília é tua, amém, irmãos? E vários irmãos de outras partes do Brasil, de outros estados, têm dito a mesma coisa: Senhor, a nossa cidade, a nossa capital, Rio Branco, querido, João Pessoa, todos os estados
Lá em Florianópolis, o profeta Digão disse: aqui a gente vai juntar os irmãos, nós vamos consagrar de novo Florianópolis a Jesus Cristo, o nosso estado ao Senhor. Amém, irmãos? Repete comigo: eu tenho meus amigos, e com os amigos juntos a gente pode fazer tudo para o reino de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Grava isso. Dia 7 de setembro de 2021, daqui a 30 dias, nós iniciamos o Ano Nacional de Arrependimento. Deus tem nos dito que é hora de voltar. Com sinceridade e humildade diante de Deus eu digo: gente, será que dá tempo, um ano, para a gente se arrepender de tudo que a gente precisa se arrepender? Eu não sei. Eu sei que se cada um de nós olhar para dentro de si e examinarmos a nós mesmos, a gente começa uma grande mudança. Deus, eu preciso do Senhor Jesus. Eu quero Jesus. Eu não quero ser enganado. Eu não quero naquele dia tomar uma surpresa desagradável e escutar de Jesus: eu não te conheço, maldito. Ninguém quer isso. Todo mundo quer Deus. Então a gente precisa voltar para Ele com quebrantamento, com humildade, em oração. Amém? Numa busca real, intensa e com mudança. A gente tem que parar de fazer o que estamos fazendo de errado e voltar para o Senhor, que é de nos guiar, a de nos mostrar o que Ele tem para realizar na nossa nação, nas nossas casas, nos nossos casamentos, no relacionamento com os nossos filhos. É isso que Deus tem para fazer conosco. Amém? Na congregação onde servimos a Jesus, o relacionamento lá o Senhor quer restaurar, o Senhor quer fortalecer. Amém? O Senhor quer que as pessoas percebam com que amor a gente se ama, que quando nós nos encontramos deixou de ser um ambiente hostil, que a gente tem até, urticária de estar junto, porque, meu Deus, para que a gente tenha de novo o prazer de estar junto, de olhar uns nos olhos dos outros e dizer: obrigado, Jesus, porque a gente teve outra oportunidade de viver essa congregação dos santos, onde Deus ordena a sua vida e a bênção para sempre. É assim que eu me sinto agora, com os meus irmãos e amigos, num local onde Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Amém, irmãos? Eu queria fazer uma oração, eu quero entregar esse momento. Eu queria falar sobre esse shofar. Como eu disse para você, ele é oco, ele não toca sozinho, ele precisa que alguém sopre nele, para que um som possa ser emitido. Assim é cada um de nós. Se o Espírito Santo soprar na nossa vida, nós vamos falar a palavra que está no coração de Deus. Nós dependemos do Espírito Santo. Eu acho que vocês já ouviram falar do Jonathan Cahn, aquele profeta judeu-americano que escreveu Harbinger, não é? Shemitah, e que tem sido uma voz profética para o seu país, para a sua nação, para governantes, para parlamentares da sua nação. No ano de 2003, ele estava aqui no Brasil, ele presenteou o apóstolo Arles com esse shofar. E alguns anos atrás, a gente estava junto, adorando a Deus, num período de carnaval que a gente chama de Santa Convocação. E o apóstolo Arles falou assim: Paulo, eu quero que você fique com esse shofar. Todos comigo, irmãos? O Paulo e o shofar não são coisa alguma, mas Jesus Cristo de Nazaré está nos chamando de volta para Ele. Vocês estão comigo, irmãos? Deus pode usar alguém pequeno como a gente. Vocês estão aqui? Alguém que há alguns anos atrás estava sentado e se deliciando com o derramar de Deus numa conferência como essa. Deus pode falar, e de alguma forma Deus pode, através da nossa vida, tocar outros amigos, para que juntos a gente sirva a Deus. Eu quero te convidar, meu irmão, a se abrir, para que o Espírito Santo sopre na tua vida, para que o Espírito Santo fale através de você, para que você possa de verdade ser usado por Deus. Amém? Com firme fundamento da palavra do nosso Deus, e guiado pelo Espírito da verdade, que sempre vai exaltar o nome de Jesus Cristo sobre tudo e sobre todos. Amém? Você pode se colocar em pé. Eu queria fazer uma oração, eu queria pedir que o Ministério de Adoração, eu recebi essa instrução para que pudessem se preparar para um momento de adoração. Levanta as suas mãos para os céus. Amém? Fala com Deus. Se de alguma forma essa palavra tocou o teu coração, se de alguma forma testificou no seu coração de que é verdade,
Há coisas que a gente precisa mudar, há coisas que nós precisamos voltar para Deus. Deus tem usado vários irmãos, vários profetas para dizer a mesma coisa. Então vamos obedecer ao Senhor. Nós acabamos de ouvir essa palavra, não é? E de Sião virá a lei, a palavra de Deus de Jerusalém. Em hebraico a gente canta assim: Que mitzion te Torah, que mitzion te Torah, que mitzion te Torah. E de Sião virá a lei, e de Sião virá a lei, de Sião, e de Sião virá a lei. E a palavra de Deus de Jerusalém, e a palavra de Deus de Jerusalém. Que mitzion te Torah, que mitzion te Torah, que mitzion te Torah. Udvar Adonai Yerushalayim, Udvar Adonai Yerushalayim. Amém. Jesus, Tu és a nossa Sião, Tu és o lugar, Pai, de toda a nossa devoção. O nosso encontro com o Pai, Senhor, só se dá através do Senhor. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. O Senhor é a nossa esperança, a nossa alegria. E nós queremos voltar para o Senhor, para aquilo que o Senhor realmente fez na cruz do Calvário. Queremos tirar toda a imagem falsa, Senhor, do nosso coração e dos nossos olhos, de quem o Senhor é. E nós só podemos isso pelo Teu Espírito Santo. Senhor, o Senhor deu o Espírito Santo para cada um de nós, e nós queremos nos entregar à Tua voz. Fala, Espírito Santo, sopra em nós, sopra através de nós. Usa, Senhor, a Tua igreja. Todos podeis profetizar, que a palavra do nosso Deus, o crivo da palavra do Senhor, seja aquilo que vai nos guiar a toda a verdade que o Senhor tem para nós. Pai, eu te peço, nos conduz, Senhor, nesse 7 de setembro, nesse início de Shemitah, nesse primeiro dia do 7º mês, nos conduz a ouvir a voz do Teu Espírito, nos conduz a um verdadeiro arrependimento. Nós tomamos palavras antigas faladas sobre a nossa nação e queremos profetizar em nome de Jesus. Senhor, sara a nossa terra. Queremos tomar a palavra, o Brasil para Cristo. Queremos tomar a palavra, renascer em Cristo sobre a nossa nação. Queremos tomar a Tua palavra, que o Evangelho vai fluir como uma bola de neve nessa nação, em nome de Jesus. Vem o Teu reino, vem o Teu reino, se cumpra as Tuas palavras. O que o Senhor falou sobre o Brasil, que se cumpra nos nossos dias. Pai, queremos voltar para o Senhor, queremos voltar ao Teu coração. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Levanta as mãos aos céus e honra aquele que vive. Os ombros. O governo está sobre os teus ombros. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dás força. Rendido aos teus pés, nós clamamos pela vida do teu servo, apóstolo Paulo, e toda essa equipe dessa conferência, os apóstolos presentes e os que estão ausentes agora, nesse momento. Nós estamos em concordância com o Conselho Apostólico sobre o som da trombeta, o ano de arrependimento, essa chamada. E oramos agora, Senhor, clamando que o Teu manto seja sobre o Teu Filho, a Tua unção lhe ensine, lhe guie, como também todos nós da equipe, todos os que vão trabalhar, todos
todas as equipes estaduais, municipais. Nós oramos agora, dá ordem aos teus anjos a respeito desse momento, a respeito desse ano. A tua palavra diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho por onde tu deves andar. E sobre as minhas vistas te darei conselho, e o espírito de conselho lidere, Senhor, essa mobilização. Ouviram do Ipiranga? Nós precisamos, nós clamamos a Ti, e apostólica e profeticamente declaramos: dá ordem aos teus anjos a respeito de tudo, como já fizestes antes, preparando a partir desse dia 30 dias, e especialmente o dia 7, a respeito de tudo aquilo que desejas em teu coração que seja liberado pela tua noiva, por um remanescente fiel nessa nação. E agora, nesse momento, como igreja reunida, nós oramos: traga a tua instrução, traga o teu conselho, traga o teu conselho de guerra, traga o teu conselho de militantes do teu reino, gente triunfante, cheia da tua glória e da tua vitória. Nós nos apropriamos de toda a estratégia e proclamamos isso sobre a vida do teu servo e tudo aquilo que ele tem que ouvir, tem que executar juntamente com a equipe, Pai. E te agradecemos e honramos o teu nome e devolvemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja ao teu nome para todos sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor.